Aqui é a professora Andriele. Então, no vídeo 1 nós vimos a divisão de polinômios por monômios e agora veremos divisão de polinômios por polinômios. Usaremos o método padrão da divisão, tá? Quando nós colocamos na chave. Então, eu tenho aqui 6x² mais 7x menos 20 e vou dividir por 2x mais 5. Tem outros exemplos que nós já vamos fazer depois, tá bom? Primeiro, vamos começar aqui. O que eu quero explicar para vocês? Que a gente só precisa observar o primeiro termo. Então, aqui tá 6x² e eu vou dividi-lo por 2x. Você pega no primeiro momento só o primeiro termo, 6x² dividido por 2x. Primeiro momento nós só fazemos isso, que eu já coloquei o resultado ali que dá 3, né? Então, 3x na verdade. Vamos lá. Sempre use um rascunho, tá? Para fazer essas divisões. 6 dividido por 2, 3. x² e aqui x no expoente 1 vai diminuir, vai ficar x, então 3x, por isso eu coloquei aqui embaixo 3x. Agora, esse 3x eu vou multiplicar e passar para o outro lado. Mas antes de eu fazer essa segunda parte, eu quero relembrar uma coisinha com vocês, tá? Então, olha só uma coisa que já acontece em matemática e nós não percebemos. Então, vou pegar uma divisãozinha simples aqui. 20 dividido por 5. Tabuada do 5, nós já sabemos que vai dar o 4, né? Então, o que a gente faz aqui? 5 vezes 4, confere que dá 20. Porém, o resultado é positivo, vocês concordam comigo? O resultado deu positivo. Mas na hora de passar para o outro lado, eu passo ele diminuindo, negativo. Porque se eu passar com o mesmo sinal, ao invés de diminuir, o número vai aumentar. Na divisão de polinômios acontece isso também, só que eu tenho que prestar atenção. Se o resultado era positivo da multiplicação desse lado, quando ele passa, vai negativo. Se o resultado dessa multiplicação aqui for negativo, quando passar para o outro lado, vai passar positivo. Então, essa parte da matemática que nós já resolvemos, utilizamos na prática e não observamos, agora vai ficar mais nítida, tá? Agora, nós vamos prestar atenção nisso, que antes o resultado era positivo e passava negativo. E a gente nunca observou, mas agora vocês estão observando isso. Olha só. Voltando aqui. Então, nessa divisão, o que vocês precisam se preocupar nesse primeiro momento é só fazer isso. O primeiro termo dividido pelo primeiro termo, tá? Tem outras maneiras, talvez, de raciocinar? Tem, mas eu prefiro explicar da maneira que eu acho que é mais simples para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Divide o primeiro pelo primeiro. Usei o meu rascunho, 6x² dividido por 2x. O resultado, a divisão de monômios nesse primeiro momento que eu expliquei no vídeo 1. 6 dividido por 2, 3, x² dividido por x, sobra x. Ok, coloquei aqui. Agora, nós vamos fazer a operação da multiplicação, né? Então, nós encontramos um número que vai dar uma divisão exata. Nós sabemos que quando eu multiplicar, 3x vezes 2x vai chegar no 6x². É isso que nós queríamos, por isso que nós só pegamos o primeiro termo pelo primeiro termo, para encontrar um número que dê exato e poder eliminar esse primeiro termo do polinômio, que seria um único monômio, ok? Então, vamos lá. Faz aqui, ó, de cabeça, se não conseguir, faz num rascunho. 2x e 3x multiplicando. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x². 6x² tá positivo, quando passar, vai passar para lá negativo. Tem que sempre trocar o sinal quando ele passa. Terminei? Não, ainda eu tenho que pegar esse 3 e multiplicar pelo próximo, que é o 5. Então, vamos lá. 3x vezes 5 vai dar 15x. Tá mais, vai passar menos. Então, eu coloco aqui, menos 15x embaixo do seu semelhante, x embaixo de x. Agora, nós vamos resolver. Observem o seguinte. Se eu tenho dois termos aqui, quando eu multiplico, vai virar dois termos desse lado. Se eu tenho um termo, quando eu multiplico, vira apenas um. Se tiver 3 termos aqui, depois da multiplicação, tem que aparecer 3 termos lá, ok? Então, vamos seguindo. Aqui, eu tenho positivo 6, quando não tem sinal é positivo. 6x² e diminuo 6x². Vai cortar, simplesmente vai dar 0. Então, eliminei o primeiro. A minha intenção na divisão é ir eliminando os termos, ok? Então, aqui, positivo 7x e negativo 15x. Então, é uma subtração. Eu não preciso diminuir os expoentes. Eu só diminuo os expoentes se for uma divisão. Mas, nesse caso, essa parte da divisão vira uma operação de adição e subtração. Então, vamos lá.
Eu devo 15x e eu tenho 7x. Vou subtrair, né? E o resultado vai ficar negativo 8x. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer com esse 20? Baixar. Então, nós vamos escrever menos 20 aqui do lado para continuar a divisão. O que eu faço para continuar essa divisão? Da mesma maneira que eu fiz lá em cima. Eu pego o primeiro termo e divido pelo primeiro termo. Qual que é o primeiro termo agora? Menos 8x e vou dividir por 2x. Vou usar um rascunho, tá? É bem legal usar um rascunho para não confundir. Pegando o primeiro termo, então, menos 8x e vou ter que dividir por 2x. Dividido por 2x. Então, vamos lá. Mais com menos vai ficar menos. 8 dividido por 2, 4. X dividido por x elimina, então o x desaparece. Menos 8x dividido por 2x vai ficar menos 4. Olha só que interessante. Quando você pega o primeiro termo e divide pelo primeiro termo, o resultado você usa com o mesmo sinal, que dá depois tudo certo. Pega esse sinal aqui, menos 4, esse valor, e joga aqui do lado. Então, vamos lá. Menos 4. Qual é o próximo passo agora? Pegar o menos 4, multiplicar por 2x e depois por 5. Pode fazer de cabeça ou usar aqui o rascunho, ok? Vamos lá. Então, menos 4 vezes 2x vai ficar negativo 8x. Se desse lado está negativo, quando passar para o outro lado, vai passar positivo. Então, passa para o outro lado, positivo 8x. Podem observar que já é o mesmo valor, só que com sinais opostos, então quer dizer que eu vou poder eliminar, tá? Fiz aqui, menos 4 vezes 2x. Agora, eu vou multiplicar pelo próximo. Menos 4 vezes positivo 5. 4 vezes 5, 20. Mais com menos, menos. Se desse lado tá menos, quando passar para lá vai passar mais. Então, mais 20. E agora, fazemos a subtração. Menos 8x dividido por mais 8x, 0. Menos 20, dividido não, subtraído, perdão. Menos 20 somado com mais 20 é o mesmo valor, só que valores opostos, né? Menos e mais 20, quer dizer, você tem 20 reais e deve 20 reais, o teu valor vai ficar 0. Encerramos a divisão. Então, nós chamamos de resto os mesmos nomes, tá? Quociente, que também pode ser chamado de resultado. E aqui nós temos o divisor e do ladinho o dividendo. Ok? Já vamos fazer mais exemplos, mas recapitulando. Para fazer uma divisão de polinômio por polinômio, eu só me preocupo com o primeiro termo naquele momento, tá? O resto vai aparecendo depois. Então, nós pegamos aqui 6x², dividimos por 2x. Fazendo a divisão de 6x², ó, por 2x, nós observamos que deu 3x. Pegamos o 3x e colocamos embaixo. Depois, multiplicamos 3x vezes 2x, deu 6x². Tá mais desse lado, passa menos do outro lado. 3x² vezes 5, vai ficar 15x², mais desse lado vai passar menos do outro lado. Eu coloco embaixo do semelhante, faço a subtração, o primeiro deu 0, o segundo aqui ficou menos 8, porque eu tinha menos 15, mais 7, diminuiu, fiquei menos 8. Aí, eu baixo menos 20, para eu poder continuar essa conta. Aqui ficou menos 8x. Eu uso o primeiro termo e divido pelo primeiro termo do divisor, monômio por monômio, só no primeiro momento. Menos 8x dividido por 2x. Nós fizemos aqui, ó, menos 8x dividido por 2x. Então, 8 dividido por 2, 4, menos com mais, menos. Aqui o x está no expoente 1, expoente 1, vai dar 0, por isso que ele desaparece. Então, o resultado é o menos 4. O que nós fazemos? Colocamos embaixo da chave, com o mesmo sinal da divisão que nós fizemos aqui no rascunho. Então, sempre pega o primeiro termo pelo primeiro termo. Colocamos aqui o menos 4. Segundo passo, multiplicamos. Menos 4 vezes 2x, vai ficar negativo 8x. Tá menos desse lado, passa mais para o outro lado. Depois, menos 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Tá menos desse lado, passa mais do outro lado.
Fiz a subtração, encontrei o resto, que foi 0, quer dizer, deu uma conta exata. Poderia ser que sobrasse, às vezes acontece, vai ter alguns exemplos que eu vou fazer aqui que vai sobrar. É normal, tá? Poderia ter mais termos aqui que eu ia ter que continuar baixando. Aqui, nós temos o quociente, 3x menos 4. Nós temos o divisor, 2x mais 5, e o dividendo, polinômio. Para você ver se tá certo, você pode tirar uma prova real, tá? Você pode pegar aqui 2x mais 5 e multiplicar por 3x menos 4. Você vai ver que vai chegar no dividendo. É assim que a gente tira a prova real. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu pego 20 e divido por 5, dá 4. Se eu quiser tirar uma prova real, como que eu faço? Pegaria o quociente e multiplicaria pelo divisor. Então, eu faria 4 vezes 5. Se 4 vezes 5 deu o mesmo valor do dividendo, quer dizer que a minha conta aqui, ó, estava exata, não era assim? E da mesma forma com os polinômios, ok? Vamos para o segundo exemplo, tá? Vou fazer o segundo exemplo aqui embaixo. Então, eu tenho aqui 16x² mais 8x mais 20 dividido por 2x mais 5. O que nós vamos fazer? Novamente, dividir o primeiro monômio desses polinômios, né? Vários monômios são polinômios, mas ele sozinho é um monômio. E vou dividir pelo primeiro monômio também aqui do divisor. 16x² dividido por 2x. Vou pegar meu rascunho novamente e vou fazer ali. 16x², vou montar como se fosse somente esse monômio para dividir, esses dois monômios, dividido por 2x. Então, vamos lá. 16 dividido por 2, 8. x² dividido por x tem expoente 1, diminui. 2 menos 1 sobra 1, fica então x, 8x. 16x² dividido por 2x, 8x. O que eu faço com o resultado dos primeiros termos aqui dividido um pelo outro? Coloco embaixo da chave. 8x vai vir aqui embaixo da chave. Agora, eu vou para a multiplicação. 8x vezes 2x, 8x vezes 5, ok? 8x vezes 2x, 8 vezes 2, 16. Os expoentes somam, vai ficar x². Se o resultado está mais desse lado, quando passa para o outro, passa menos. Então, fica 16x² negativo do outro lado. Vou observar o seguinte, ainda falta eu pegar o 8x e multiplicar por 5. Então, vamos lá. 8x vezes 5 vai ficar 8 vezes 5, 40x, né? Então, 40x desse lado positivo passa para lá negativo. Coloca o termo embaixo do seu semelhante, ok? Então, vamos lá. 16x² positivo e 16x² negativo, vai cortar, vai ficar 0. Aqui, eu tenho positivo 8x e negativo 40. Vai subtrair, vai ficar negativo 32x. Ó, ainda não terminamos a conta, isso é normal, pode acontecer, tá? Baixamos o positivo 20. E agora, nós vamos continuar como nós fizemos lá. Pega novamente o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, vamos lá. Primeiro termo dividido pelo primeiro termo. Negativo 32x dividido por 2x. Vou fazer aqui no rascunho. Negativo 32x dividido por 2x. Então, vamos lá. 32 dividido por 2 dá 16, né? Mais com menos, menos 16. Aqui, x dividido por x, expoente 1 menos expoente 1 vai ficar 0, então vai desaparecer. O que vai sobrar? Menos 16. Esse é o valor que nós vamos colocar embaixo da chave. O que nós fizemos? Recapitulando, pegamos então primeiro termo dividido pelo primeiro termo, tá? O primeiro termo aqui do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Deu 16. Negativo 16. Agora, eu pego esse valor e multiplico pelos dois termos aqui. Então, vamos lá. Negativo 16 vezes 2x fica 32x. Fica menos desse lado. Se tá menos desse lado, vai passar para o outro lado mais. Então, passa mais 32x. 16 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, sobe o 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, 80.
80, mas tem o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos 80. O que a gente vai fazer? Resolver agora a subtração. Negativo 32, positivo 32, elimina, fica 0. Aqui, mais 20, né? Então, deixa só eu ver se eu fiz certo, calma aí. O resultado deu 80, mais com menos fica menos. Opa, se fica menos desse lado, passa mais do outro lado. Então, aqui, só deixa eu arrumar, tá? Eu vi que tinha alguma coisinha errada. Então, aqui, ao invés de diminuir, eu tenho que somar. 20 com 80 fica 100. Tem como continuar essa divisão? 100 dá para dividir por 2x? Não, não vai dar um valor exato. Então, para eu continuar essa conta, o expoente do dividendo tem que ser maior ou igual ao expoente do divisor. Se eu não tenho nem expoente, nem x, nada aqui, eu paro por aqui. E eu chamo esse 100 de resto. 8x menos 16, eu chamo de quociente ou resultado. O 2x mais 5, divisor. 16x ao quadrado mais 8x mais 20, eu chamo de dividendo. Vou anotar aqui. Dividendo, ok? Parece ser complicado, mas na verdade é só ter atenção. Então, você só vai pegando os primeiros termos e dividido pelo primeiro termo do divisor. Primeiro do dividendo pelo primeiro divisor. Resolveu ali, novamente, primeiro termo do dividendo pelo primeiro do divisor, ok? Que vai exigir cálculo mental. Muitas vezes você vai ter que usar um rascunho, vai ter que fazer a conta, multiplicação, divisão, olhar de novo para as operações de divisão de monômio por monômio, mas fazendo passo a passo, depois é tudo certo. É normal sobrar resto? Sim, pode acontecer, como uma divisão que nós realizávamos anteriormente, muitas vezes sobrava resto para não dar um número decimal, tá? Aqui nessa operação de polinômio por polinômio, muitas vezes sobra resto, é isso mesmo. É bonitinho quando fica 0, 0, mas não quer dizer que sempre vai ser assim, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Então, aqui, olha só. Nós temos 3y ao cubo menos 17y ao quadrado mais 9y mais 9 dividido por y menos 5. O que nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá? O primeiro termo pelo primeiro termo. Só isso por enquanto. Então, eu pego 3y ao cubo e divido pelo y, tá? Pode fazer aqui no rascunho se quiser. Vamos lá. 3y ao cubo dividido por y. Então, aqui é como se tivesse 1. 3 dividido por 1, 3. Y ao cubo dividido por y, ó, diminui. 3 menos 1, 2. Então, fica y ao quadrado. O resultado, então, 3y ao quadrado. O que nós fazemos? Nós colocamos isso embaixo da chave. Dividimos o primeiro monômio do dividendo pelo primeiro monômio do divisor, colocamos embaixo da chave 3y ao quadrado. Aqui, 3y ao quadrado. Continuando aqui, então, nós temos que multiplicar 3y ao quadrado vezes y e 3y ao quadrado vezes menos 5. Aqui, 3y ao quadrado vezes y vai dar 3y ao cubo. Se tá mais desse lado, quando passa para lá, vai passar menos. Então, eu coloco menos 3y ao cubo. Próximo. 3y ao quadrado vezes negativo 5. Então, 3 vezes 5, 15, mais com menos, menos, fica menos 15y ao quadrado. Se tá menos desse lado, quando passa para lá mais. Então, menos 15y ao quadrado vai passar mais 15y ao quadrado. Coloco embaixo do semelhante e resolvo. 3y ao cubo menos 3y ao cubo vai eliminar, dá zero. Aqui, 17y ao quadrado negativo mais 15y ao quadrado positivo. Vai diminuir, vai ficar menos 2y ao quadrado. E agora, o que eu faço? Baixo o próximo termo, que é o 9y positivo. Só vou baixar um. Por que eu não baixo o outro? Porque eu observo aqui, ó, se tem dois termos na chave, quando eu multiplicar um número por eles, vai vir dois resultados. Então, não adianta eu baixar o terceiro por enquanto, ok? Então, vamos lá.
Novamente, primeiro termo, que é o 2, é negativo 2y ao quadrado dividido por y. Então, vamos lá. Negativo 2y ao quadrado dividido por y. Aqui, vamos fazer aqui no rascunho. Como se tivesse o número 1, né? Então, mais com menos, menos. 2 dividido por 1, 2. Y ao quadrado dividido por y no expoente 1. Diminui, vai ficar somente y. Menos 2y. O que a gente faz? Coloca na chave dessa mesma forma que está até com o negativo, que dá certo. Aqui, volta aqui. Menos 2y. Então, dividir o primeiro pelo primeiro. Negativo 2y ao quadrado dividido por y vai ficar menos 2y. Agora, eu começo a multiplicação. 2y negativo vezes y, depois vezes menos 5, ok? Vamos lá. Menos 2y vezes y vai ficar menos 2y ao quadrado. Se aqui tá menos, quando passa para lá, passa mais. Então, passa mais 2y ao quadrado. Negativo 2y ao quadrado vezes menos 5, então vai ficar positivo 10y. Passa para cá, positivo 10y. Uma coisa que vocês vão observar é que sempre o resultado, quando nós pegamos o primeiro termo pelo primeiro, o resultado da divisão vai dar bem certinho, vai eliminar esse termo. Então, se quando você fez, na hora que você está vindo com a multiplicação, você está vendo que não deu igual, alguma coisa está errada, volta a fazer, tá? Porque sempre vai eliminar o primeiro termo. Como assim que vai eliminar? Porque nós pegamos ele e dividimos pelo monômio, então não tem como dar errado. Se nós já fizemos como se fosse uma prova real, ele dividido pelo monômio, quando eu pego o resultado e multiplico por esse monômio, tem que chegar nele novamente, beleza? Então, vamos lá, vamos resolver agora essa subtração aqui. Mais 2y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, vai zerar. Mais 9y, é isso que eu quero ver, deixa eu ver se eu fiz o sinal certo, vamos conferir aqui. Menos 2y vezes menos 5. Então, vai ficar 10y, menos com menos mais, se tá mais, passa menos. Deixa eu ver como é que eu passei, opa. Fica menos. É até bom que vocês vejam, para vocês não esquecerem, não errar, tá? Porque muitas vezes a gente esquece, a gente faz toda a operação e esquece de trocar o sinal. Então, sempre lembrar de, anota em algum lugar isso, trocar o sinal. Tá? Às vezes a gente esquece mesmo. Ainda bem que eu vi isso ali, para poder falar para vocês não esquecer disso, trocar o sinal. Mais 9 e menos 10. Subtraindo vai ficar negativo 1y, né? Então, eu devo 10 e tenho 9, desconto vai ficar negativo 1. Quem que falta eu baixar? Positivo 9. Então, eu baixo esse positivo 9 aqui do ladinho. Positivo 9. O que nós fazemos novamente? Dividimos o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, menos 1y dividido por y. Vou vir aqui no rascunho. Menos 1y dividido por y. Que é como se tivesse 1, tá? Mais com menos, menos 1 dividido por 1, 1. Y dividido por y, expoente 1 menos expoente 1 dá 0. Então, cortou, desaparece, fica só menos 1. Eu venho aqui e coloco menos 1, ó, menos 1. Vocês vão ver que os expoentes aqui, gente, vai sempre subtraindo, ó, tá? Y ao quadrado, y, e aqui já não tem o y, tá? Então, é assim mesmo que fica. Vai sempre ficando da ordem decrescente aqui no resultado. Então, vamos lá. Menos 1 vezes y, menos 1 vezes menos 5. Aqui vai ficar menos y, porém, se tá menos, passa mais y para o outro lado. Mais y para esse lado. Aqui. Pode colocar 1 se quiser na frente para depois não esquecer, tá? Aqui. Menos 1 vezes menos 5. 1 vezes 5, 5. Menos com menos, mais. Se tá mais desse lado, passa para lá, menos. E agora, resolve essa subtração aqui. Menos 1y mais 1y, vai eliminar, vai dar 0. E aqui tem o 9, devo 5, o resultado vai ficar 4. O resultado não, perdão, o resto, né?
o resto. Foi um pouco mais longo esse vídeo, porque vocês viram que é cheio de detalhes. Então, se vocês ficarem na dúvida, volta e assiste novamente. Divisão de polinômios por polinômios, ok? Nós usamos mais a divisão de monômios por monômios ou polinômios por monômios. Se você não entender bem o vídeo 1, você não vai conseguir entender o vídeo 2, porque o vídeo 1, ele é a base para o vídeo 2, tá bom, pessoal? Tem que entender bem, conseguir ver essa questão dos expoentes, fazer a subtração, fazer a divisão corretamente, para depois, quando chegar aqui, ó, na hora de fazer a divisão de polinômio por polinômio, fazer tranquilamente, ok? Qualquer dúvida estarei à disposição, participem da live, tira dúvidas também, que lá eu posso explicar novamente para vocês. Um abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!